Música, dança, teatro. A receita pode até parecer repetitiva, se não fossem alguns detalhes. Em Zorro, o musical, a história do jovem espadachim mascarado, capa negra e defensor dos fracos e oprimidos saiu das páginas do livro escrito por Johnston Macaulay em 1919 e ganhou projeção na cultura pop das Américas. Come the horseman known as Zorro. No espetáculo, cada cena foi cuidadosamente ensaiada. Do ajuste no tom da voz, ritmo dos passos, até as brigas. Tudo porque, em alguns casos, o improviso pode ser desastroso. Cada tipo de luta que a gente vai fazer tem uma espada diferente, né, condizendo com a luta que eles estão fazendo. Mas são espadas seguras. São espadas seguras, não tem fio, elas não cortam, né, tem proteção na ponta. Elas são feitas especialmente para encenação? São feitas para esgrima, então assim, elas têm toda a proteção, tudo. Obviamente, para encenação, a gente não pode usar uma máscara, que nem usa na esgrima. Então tem todo um trabalho de distância que o ator precisa aprender a fazer, porque você nunca pode estar, na verdade, numa distância em que você possa acertar a pessoa de verdade, né, com a espada. Resumindo, porque pode machucar, né? A gente não pode errar. Resumindo, é isso. Ele toma todas as precauções, ensina a gente, mas a gente não pode errar. Não tem como. A história de Zorro ganhou versões para quadrinho, séries de TV e outras tantas para telona, como as produções no cinema mudo da década de 20, passando pelo Zorro de Alain Delon dos anos 70. Até chegar a 98 com a Máscara do Zorro do diretor Steven Spielberg e os astros Antônio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones no elenco. A inspiração para o musical veio do romance escrito na versão de Isabel Allende. Ficou em cartaz por quase 10 meses em Londres, passou por Paris até desembarcar por aqui. A montagem brasileira é inédita e recheada de segredinhos. Diferente da maioria dos musicais que são feitos aqui no Brasil, os musicais aqui eles reproduzem exatamente a encenação feita na Broadway, né? E nesse caso específico, a produção comprou os direitos do texto e das músicas. Então a encenação é toda minha, é toda brasileira, né? Ela é toda feita aqui, ela não reproduz a encenação que foi feita em Londres ou em Paris. E eis que surge então, parcialmente, o Zorro. Zorro. El Zorro. Na verdade, essa máscara aqui, deixa eu mostrar pra você, a gente chegou depois de vários testes, porque a gente tinha que, ele vira Zorro, vira Diego, vira Zorro, vira Diego, então a gente tinha que ter uma coisa rápida para colocar a máscara, não podia ser só um tecido como o Zorro mesmo que amarra atrás. Tem que parecer isso, mas a gente conseguiu, depois de testes, a gente tem um neoprene, na verdade, que a máscara ela fica pronta, que eu só enfio lá na cabeça, para ser mais rápido. Quantas roupas, quantos figurinos aproximadamente? Aproximadamente 90 figurinos. Vocês mandaram fazer ou... Que a gente mandou fazer. Você recebeu um briefing, quer dizer, do que fazer? Sim, constantes reuniões com o Laje, a direção do Laje é super importante nesse aspecto, porque ele é culto e ele sabe exatamente como posicionar como personagem, não só como estilo, o que é muito importante, então ele não deixa o estilo entrar no personagem e vice-versa. Muitas coisas têm uma verossimilhança com o que foi montado em Londres, em Paris e tal, até porque é um copyright, tem a música de Gypsy Kings, então tem uma linha de trabalho tem que seguir. Que a gente tem que seguir. Por exemplo, os militares são os militares farda de época, então a gente foi pesquisar, tentou refazer e viu que não dava porque era o correto, então dentro dessa linha naturalista a gente está seguindo, né? Mas no caso das ciganas e desse grupo, uma das coisas que tanto o Murilo Rosa falou, quanto o César, que é o produtor, quanto o próprio Laje, é que a produção europeia era muito escura e pouco sensual. Então o Laje quis trazer as cores mais latinas, então nós estamos usando cores mais mexicanas, mais brasileiras. Muitos atores do elenco tinham na bagagem a experiência de outros musicais. Mesmo assim, não faltaram desafios. A maior dificuldade para mim tem sido a dança, né? Então, eu nunca dancei na vida e agora tô tendo.
Nossa, eu quase morro, porque eu sou cantora mesmo, né? Apesar de ter feito outros musicais, eu fiz Casas de Casusa em 2000 e fiz a Mineres do Aida em 2008. Mas ambos os personagens não dançavam, né? Então eu atuava e cantava, que é a minha profissão. Você é uma dessa dança, Luiz? E por que eu dançaria com você? Com Camila Camargo foi diferente. Filha do cantor Zezé de Camargo, a atriz garante que herdou mais as características da mãe. Você vai morrer? Pra mim foi super complicado. Até porque as pessoas já cobram, né? Acho que é filho de cantor, tem que nascer cantando. Eu falo, não, minha mãe é desafinada. Eu já tinha feito outros musicais, mas eu nunca tinha solado, nunca tive uma música só minha, assim, né? Que a gente fala pra cantar só eu, assim. Por el amor de una mujer. Camila faz a personagem feminina principal, enquanto o coreógrafo e ator Jarbas Homem de Melo divide o papel de Zorro com Murilo Rosa. Ele volta pro espetáculo só em setembro, na verdade. Então eu faço julho e agosto inteiro. Em setembro ele volta, a gente alterna 2 dias, cada um durante a semana. Como é alternar, assim? Vocês conversam? Vocês já tiveram uma conversa sobre o personagem, sobre esse trabalho que vocês vão... Então, na verdade, eu entrei no espetáculo como coreógrafo e depois o Laje me chamou para fazer assistência de direção para ele. Então eu participei de todas as leituras, todo o encaminhamento do personagem, essa coisa toda. Então já estava dentro de mim, assim, né? Já estava conhecendo bastante, assim, por onde o personagem era construído, como ele foi construído. Mas isso é muito comum, assim, na verdade tem alguns papéis, assim, de musical que sempre são alternantes, como a Christine do Fantasma, o Jack, do Jekyll e Hyde, às vezes é alternante, né? Que são papéis mais pesados. Não seria o caso do Zorro, por ser um papel muito pesado, assim. Como acontece na ópera, né? Que alterna os protagonistas. Mas é uma coisa meio comum em musical, assim. O espetáculo vem embalado pelas músicas do grupo cigano Gypsy Kings.